Bom dia, o meu nome é Elsa Veloso e quero agradecer à Cyber Cloud Expo o convite que me fez para estar aqui e falar do futuro da privacidade. O futuro da privacidade é um enorme desafio que temos todos que tentar perceber o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer e quais são as suas condicionantes. Brevemente, para me apresentar, sou licenciada em Direito pela Católica, sou advogada, tenho um MBA pelo ESAD, um Senior Executive Program pela London Business School, um PAD, Programa de Alta Direção de Empresas pela AES, e sou membro do EIPP, International Association of Privacy Professionals, bem como CIPPE, sou Certified Information and Privacy Professional Europe. Há muito tempo que trabalho em privacidade, em proteção de dados, gosto muito da Privacy Law e em permanente estudo fiz algumas pesquisas para vos apresentar hoje e baseei-me basicamente naquilo que é a informação do IIPP, que é a minha associação, naquilo que está no YouTube sobre o futuro da privacidade, no filme The Social Dilemma sobre redes sociais, que é um filme do momento, polémico, e que nos traz o desafio de perceber o que é que são as redes sociais. E fiz alguma pesquisa também histórica, nomeadamente com o Harvard Law Review, que é uma revista intransponível nesta matéria da privacidade e da proteção de dados. O meu objetivo é levar-vos através da história para perceberem que a privacidade sempre esteve em causa, sempre foi polémica e sempre se anunciou o seu fim. A privacidade existe desde os primórdios da história. A privacidade como valor inerente ao ser humano. Sempre tivemos noção do valor da privacidade. Ele começa no Éden, no Jardim do Paraíso, quando a Eva e o Adão ainda não se protegiam, não protegiam a sua nudez, porque não tinham consciência dela. A partir do momento que comem a maçã da árvore do conhecimento, têm noção da sua nudez, têm noção da necessidade de se cobrir, têm noção da sua privacidade física. Esta privacidade física sempre existiu, é uma privacidade que sentimos em Vênus, a deusa do amor, que mesmo sendo a deusa do amor, tem que cobrir o seu corpo, tem que se recatar e guardar privacidade nas suas funções primárias, tomar banho, também nas atividades sexuais, naquilo que vem do amor, e portanto nós todos queremos, em relação ao nosso corpo, às nossas atividades físicas, às nossas atividades sexuais, às nossas atividades primárias, ter privacidade física. E a privacidade física é um direito, bem como a privacidade emocional. Nós queremos guardar as nossas sensações, as nossas emoções, os pensamentos. E esta é uma imagem do Adão e da Eva a serem expulsos do paraíso. E eles escondem as suas emoções, escondem aquilo que sentem. Eles não querem partilhar com os outros a sua vergonha. E, portanto, esta sensação de querermos proteger a nossa privacidade emocional também vem dos tempos do paraíso, dos tempos distantes da criação da Terra e da humanidade. Mais tarde vemos aqui uma senhora já vestida e completamente protegida na sua intimidade física, quase que não vemos a cara dela, portanto não conseguimos perceber quais são os seus sentimentos.
Mas ela também está, certamente, num momento de privacidade, num momento de privacidade comunicacional. Ela precisa de privacidade para ler as suas comunicações. E isto é um traço que se mantém ao longo da história. Nós precisamos de privacidade comunicacional. E fazemos criando selos de lacre, envelopes fechados, encriptações, cifragens, mensagens fechadas, códigos, sinais e, portanto, a privacidade comunicacional é também consagrado constitucionalmente, é consagrado na lei, a nossa liberdade de manter em privacidade a nossa correspondência, o que nós dizemos, o que nós pensamos, o que nós partilhamos por escrito com outros. Além desta liberdade comunicacional, na nossa privacidade comunicacional, temos aqui um fator importantíssimo que é o mediar da tecnologia. A tecnologia medeia a nossa privacidade. E temos isso desde logo quando a máquina fotográfica é inventada. A máquina fotográfica é inventada, a Kodak traz essa máquina fotográfica e, de um momento para o outro, acontece que alguém usa esta máquina fotográfica para tirar uma fotografia a Luís Brandeiros. Luís Brandeiros, que é um americano, que escreve pela primeira vez sobre privacidade. O Luís Brandeiros é um homem de direito, é um jurista, chega a presidente do tribunal e ele é apanhado na sua vida privada, tiram-lhe uma fotografia e publicam num jornal, numa página de gossips, numa página de coscovilhice, numa página de revista cor-de-rosa de hoje em dia. O Luís Brandeiros aparece então a defender a privacidade. Pela primeira vez, em 1990, aparece alguém a escrever sobre privacidade. Privacidade do ponto de vista negativo. A privacidade sobre o ponto de vista negativo. The right to be let alone. O direito de ser deixado em paz. Eu não quero que interfiram na minha vida, eu não quero que fotografem a minha vida, eu não quero que publiquem a minha vida, eu quero que me deixem em paz. E este é um momento decisivo da história, em 1890, quando Samuel Warren e Luís Brandeiros escrevem na Harvard Business Review uma coisa fundamental e que vai pôr em causa toda a história, é um ponto de viragem, toda a história da privacidade, em que eles dizem que os jornais são uma fonte primária de uma invasão individual da privacidade e que é urgente protegê-la, é urgente proteger a privacidade. E, portanto, no momento em que aparecem os jornais a publicarem estas coisas, aparece também a necessidade de se falar do fim da privacidade. E então estamos aqui numa época em que, com os jornais e com o advento dos jornais, com as fotografias, fala-se do fim da privacidade. Mas a privacidade não acabou nessa altura, como não acabará, como se pretende demonstrar, e a privacidade continua a evoluir. Continua a evoluir tendo lutas. E esta luta é muito importante. O Jeremy Bentham desenhou uma prisão onde os prisioneiros eram vigiados permanentemente para condicionar o seu comportamento. Era uma all-seeing prison. Era uma prisão em que os prisioneiros eram a cada momento condicionados, eram vistos. E está demonstrado que quando nós estamos sob o holofote das câmaras, os nossos comportamentos estão a ser monitorizados, nós alteramos os nossos comportamentos, portamos-nos melhor, portamos de acordo com as regras.
Então, isto é muito, muito importante, porque a cada vigilância da nossa vida corresponde uma alteração de comportamentos, uma alteração daquilo que o ser humano faz. E então, estamos numa sociedade cada vez mais viciada. Outra vez, será que é importante e como é que nós fazemos o equilíbrio entre privacidade de um lado e segurança do outro? Porque é que nós queremos ter segurança? Segurança é importante, a nossa segurança física, a nossa segurança de circulação, a nossa segurança de movimentos, a nossa segurança perante terceiros, isto é fundamental. Mas também é fundamental a nossa privacidade. Então, onde é que nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio para não sermos condicionados em todo o nosso comportamento, mantermos a nossa liberdade enquanto ser humano e sermos autodeterminados? Alguém diferente vem romper no panorama da evolução histórica porque nasce em Londres, a 23 de junho de 1912, Alan Turing. Alan Turing é um matemático, cientista da computação lógica, criptoanalista, filósofo, biólogo, foi fluente no desenvolvimento da ciência computacional e na formação do conceito de algoritmo e computação da máquina de Turing, desempenhando um papel importante na criação do computador moderno. Foi também pioneiro da inteligência artificial e na criação de algoritmos. Portanto, estamos perante um cientista fundamental do nosso tempo que nos deixa uma marca importantíssima, que é a velocidade dos dados e o volume de dados que conseguem ser tratados através da sua criação. Acontece que este Alan Turing morre prematuramente em 7 de junho de 1954 e morre porque a sua privacidade foi devassada. Alan Turing era homossexual. Naquela altura, em Inglaterra, a homossexualidade não era admitida, e uma vez que não era admitida e foi descoberta, a sua privacidade em relação à sua orientação sexual foi descoberta, e ele teve que escolher entre ser preso ou tomar umas hormonas. Ele disse que sim, que tomaria as hormonas, mas foi encontrado morto, suicidou-se, tomou cianeto e, portanto, acabou com a sua vida. Temos aqui um homem que contribui para o desenvolvimento da ciência, que contribui para aquilo que hoje é o volume de dados e a quantidade de dados que conseguimos processar, que contribui para o desenvolvimento científico, mas que vive numa sociedade e numa época em que segredos da privacidade causavam a morte, a dor e a morte. E, portanto, nós temos que defender a privacidade, nós não queremos que as pessoas morram por algo que é relativo à sua vida privada. E a seguir temos também aqui as declarações de um famosíssimo senhor, um senhor chamado Edward Snowden, e o Edward Snowden é um homem que vem defender a privacidade e diz que não vale a pena argumentar que nós não queremos saber da privacidade porque não temos nada para esconder, porque é a mesma coisa que não queremos saber da liberdade da expressão porque não temos nada para dizer. E, portanto, estes homens defendem a privacidade e são vítimas, cada um ao seu modo, da sua violação.
Mas o mundo evolui e com as heranças que tivemos e a velocidade e o tratamento de dados, com a aparição da internet, temos o fenómeno das redes sociais. E as redes sociais, como nós sabemos, ganharam vida própria e têm consequências imprevisíveis. Estas consequências imprevisíveis são viciarem completamente o ser humano e não conseguirmos controlar o que é que está dentro das redes. O Facebook, neste momento, tem 2 bilhões de pessoas, sendo que essas 2 bilhões de pessoas foram conquistados em 15 anos. 15 anos é uma velocidade estonteante e temos cada vez uma velocidade maior, sendo que tem 2 bilhões, estas 2 bilhões de pessoas, e corresponde ao número de crentes da Igreja Católica, e a Igreja Católica demorou 2000 anos a chegar a estes números. O que significa que o Facebook, que tem o WhatsApp, que tem o Messenger e que tem o Instagram, tem o domínio sobre uma população mundial mais importante e mais potente que igrejas, estados ou grandes corporações. Neste momento, os modelos de negócio das redes sociais são modelos extremamente complexos e as redes sociais geram desinformação. Passamos de uma era da informação a uma era da desinformação. As redes sociais não são meios de comunicação social, não visam triar informação que seja verdadeira, que seja válida. As redes sociais são algo que não tem em consideração o conteúdo da informação. Veicula a informação que é paga e não faz triagem sobre os conteúdos. Antes, pelo contrário, tem algoritmos que aceleram a retenção de pessoas e faz com que cada vez mais as pessoas estejam maior tempo online, a usar redes sociais. Em engagement, os objetivos das redes sociais passam por fazer o engagement das pessoas. Este engagement é fundamental para quanto maior engagement nós conseguimos por parte das pessoas, mais tempo elas passam online, portanto o tempo de uso vai crescendo. Quanto mais tempo passam online, mais nós os conseguimos convidar para trazerem mais amigos, para aumentarem a nossa base de influência, e quanto mais amigos e mais tempo online, mais publicidade nós conseguimos vender e mais comportamentos conseguimos mudar. Portanto, o modelo de negócio das redes sociais é vender alterações de comportamento. Elas vendem mudanças de atitude. Enquanto que antes os meios de comunicação social vendiam espaço mental, neste momento eles vendem mudanças de comportamento. E vendem mudanças de comportamento atraindo as pessoas muitas vezes com fake news, com notícias falsas. Nos últimos 3 meses, 8.711.000 reações, partilhas e comentários foram gerados por 20 notícias falsas. E é impressionante que nós não temos, nós seres humanos, nós que fomos educados, nós não temos o discernimento suficiente para conseguir
separar aquilo que é manipulação e informação falsa de informação verdadeira. Pelo menos devemos ter um cuidado, não partilhar informação antes de perceber que essa informação era realmente verdadeira, que essa informação correspondia a algo de real. Devíamos verificar a informação que estamos a partilhar. Mas nós, ao partilharmos fake news de uma forma constante, aquilo que estamos a fazer é contribuir para a manipulação do ser humano e conseguirmos com que essa manipulação, essa propaganda atinjam objetivos que são completamente fora daquilo que é a realidade. As redes sociais tornaram-se um novo marketplace, onde nós fomos manipulados a cada momento. Nós julgamos neste marketplace o futuro da humanidade. Nós temos modelos que nos demonstram que esta mudança de comportamentos, mudança de atitude é vendida a quem paga mais, sem critérios democráticos nem escrutináveis. Então, aquilo que acontece é que os modelos das redes sociais foram alterados de forma radical e esses modelos que foram mudados de forma radical são, de um lado, nos órgãos de comunicação tradicionais, nós vendíamos espaço e atenção das pessoas. Hoje nós vendemos aquilo que se chama comportamentos. Mudamos os comportamentos das pessoas. E isso é muito relevante porque conseguimos, com aquilo que é micro-targeting, com saber exatamente o profile de cada pessoa que está online, nós conseguimos alterar o seu comportamento. Os órgãos de comunicação social vendiam atenção, as redes sociais vendem mudanças de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de percepção. Estas mudanças de percepção, mudanças de comportamento e mudanças de atitude mudam o mundo. Podem mudar aquilo que se chama o futuro da humanidade. Isto é dramático. O futuro da humanidade está nos algoritmos da inteligência artificial, das redes sociais e, neste caso, do Facebook, neste caso, do WhatsApp, do Messenger e do Instagram. E, portanto, temos uma pessoa que domina o mundo e que pode condicionar o futuro da humanidade. E isto faz tranquilamente na Universidade de Stanford, onde existem laboratórios que permitem fazer modelos de dados, algoritmos, inteligências artificiais que conseguem criar génios da mudança de comportamento. Conseguem criar pessoas que hackeiam a cabeça e o comportamento dos seres humanos. E existem laboratórios de génios da mudança de comportamentos na Stanford University que têm este treino, têm competências tecnológicas, competências de psicologia, competências de sociologia e conseguem hackear a cabeça das pessoas, condicioná-las, mantê-las online, mantê-las engaged, mantê-las ocupadas, em permanente necessidade de dopamina, em vício permanente, a convidar outros a absorverem a publicidade e tudo o que lhes é vendido, a não terem critério na análise das fake news e, portanto, estamos aqui
perante um cenário extremamente complicado. Estamos num cenário em que existem coisas boas e coisas más. As coisas boas das redes sociais, todos sabemos. Temos mais notícias, estamos todos ligados, permitimos-nos comunicar, podemos ver o perfil de outras pessoas pelas quais temos interesse e, portanto, partilhamos coisas bonitas, damos imagens glamourosas de nós mesmos, vendemos as nossas empresas, promovemos os nossos produtos e serviços. Existem uma panóplia de vantagens e uma panóplia de coisas boas que estão associadas às redes sociais e que nós conhecemos e utilizamos todos os dias. Mas existe o dark side, o lado negro das redes sociais, em que as pessoas e os miúdos querem ser tão bonitos como as fotos que publicaram, em que os miúdos querem mostrar que efetivamente são glamourosos, que acham que a vida dos outros é sempre melhor que a deles. E começam a fazer operações cirúrgicas, operações estéticas muito cedo, vivem mal com a sua imagem, mutilam-se, aumentou a taxa de suicídio, aumentou a taxa de isolamento, aumentou a taxa de depressão, as pessoas vivem isoladas num mundo virtual, num mundo imaginário em que todos os outros são muito melhores, muito mais bonitos, muito mais interessantes, com uma vida muito mais rica e muito mais preenchida e, portanto, temos um desajuste completo provocado pelas redes sociais de quem não está preparado e não tem filtro para evoluir nesta matéria. E a certa altura ninguém quer saber a verdade. A verdade não tem interesse, a verdade não é glamourosa, a verdade não é apelativa. E neste momento as pessoas trocam a sua privacidade, a sua vida pessoal, por uma imagem falsa, por uma imagem que não existe, por uma imagem construída e que nada tem a ver com a verdade. Será que a verdade é assim tão não encarável? Será que nós estamos mesmo disponíveis a prescindir da nossa privacidade? Será que a privacidade acabou outra vez nesta fase das redes sociais? E, portanto, ficamos com essa pergunta. Vamos tentar responder negativamente, claro está, que existem regras e que nós podemos tomar decisões daquilo que partilhamos, quando partilhamos, as nossas localizações, os nossos amigos, e ser controlados e contidos em muita informação que pode ser minimizada nas redes. Mas a tecnologia continua a avançar. E a tecnologia permite-nos o reconhecimento facial, permite-nos encontrar as pessoas em cada uma das situações da sua vida, permite-nos localizar pessoas que estão perdidas. A tecnologia entrou no mundo da saúde e no mundo da saúde tudo já está revolucionado, vai ser revolucionado e a revolução é incremental. O mundo da saúde tem telemedicina, a medicina vai ser cada vez mais à distância, com o Covid, com o aumento da tecnologia, nós vamos querer estar mais à distância com a medicina e a saúde, vamos fazer consultas remotas, vamos usar apps que nos permitem monitorizar a pele e os sinais que estão a crescer na pele, vamos ter os nossos ficheiros eletrónicos centralizados com todos os dados de saúde, vamos ter educação para a saúde em ensino à distância, vamos ter realidades aumentadas, realidades virtuais, mixed realities, onde nós podemos simular operações e aprender, vamos poder usar o 5G para alguém que está na China
poder operar alguém que está em Portugal, ou vice-versa, ou em Portugal operar alguém que está em África, e, portanto, todos os sistemas de operações à distância vão ser completamente facilitados, os nossos dados vão andar pelas redes e nós vamos ser convidados a implantar no nosso corpo microchips onde toda a nossa informação médica e de saúde é guardada. E outra vez, como é que se garante a privacidade dos nossos dados de saúde? Mas isto vai ser muito mais e muito mais radical. Nós vamos ter uma série de serviços de saúde que começam nas rodas do nosso carro. O nosso carro tem sensores, a estrada tem sensores, e se nós tivermos um acidente, a estrada e as rodas comunicam com o hospital mais próximo. E o hospital mais próximo manda-nos serviços de emergência que atuam diretamente com os sinais de trânsito, desviando o trânsito e permitindo que as ambulâncias cheguem mais rápido. E em simultâneo vai disparar alarmes para uma série de médicos que possam estar nas redondezas e que possam acudir-nos quando nós precisamos. Portanto, a transformação digital que a tecnologia vai imprimir à saúde vai trazer novos desafios à privacidade e novos desafios aos dados pessoais e, neste caso, dados pessoais sensíveis, não é? Que são os nossos dados de saúde, são os dados que devem ter uma especial proteção jurídica. E vamos ver como é que conseguimos manter isso, uma vez que as farmácias, os hospitais, os serviços de emergência, os chips estarão todos integrados. Do outro lado, temos o desafio do ensino à distância, do trabalho à distância. O trabalho à distância também tem desafios, porque nós começamos por nos prepararmos para trabalhar num determinado local físico, um local firme, e era nesse local que nós tínhamos segurança da informação, que tínhamos dividido os computadores que eram para trabalhar dos nossos equipamentos pessoais e tínhamos uma determinado mindset no trabalho. Hoje trabalhamos desde casa, num ambiente aberto, no meio da floresta, e trabalhamos no mesmo device, no mesmo computador, e temos que saber separar o que é a minha vida privada, a minha vida social e a minha vida profissional. E, portanto, essa separação é cada vez mais ténue, e nós temos que fazer um esforço adicional para conseguir fazer a separação das nossas vidas. Temos que ser capazes de garantir a segurança da informação, porque o nosso router é facilmente hackeável, o router de casa, o wireless de casa, e, portanto, há medidas adicionais de segurança da informação, de email marketing, de phishing, de smishing, que vêm ter connosco com ameaças grandes, cada vez mais sofisticadas, melhor feitas e que implicam um conhecimento muito maior da tecnologia, da privacidade, quando estamos a fazer telework. Do mesmo modo, vai haver uma mudança enorme naquilo que diz respeito ao ensino e ao e-learning, mudança a todos os níveis, vão existir novas ferramentas mais rápidas, ferramentas mais interessantes, vamos ter que desenhar novos cursos muito mais plásticos, muito mais flexíveis, muito mais empolgantes para que se consiga o envolvimento pedagógico, o envolvimento dos alunos. Vamos ser mais éticos,
vamos ter que dar outro tipo de suporte e, portanto, há aqui em relação ao e-learning uma mudança conceitual, uma mudança do sistema educativo, uma mudança dos programas, uma mudança da educação em si, e este também é um desafio com a privacidade. Por exemplo, eu tenho colégios que me dizem, mas como é que eu garanto a privacidade? O professor está a dar aulas, os alunos estão em casa, tem os pais por trás, eu vejo os pais, tem os irmãos, eu vejo os irmãos, sei como é que é a casa deles. Às vezes eles tiram fotografias minhas, que estou a dar aulas, o que é que eu posso fazer, porque eu agora sou fotografada pelos pais nos computadores, essas imagens são partilhadas, aparecemos todos aos bonequinhos e essas imagens são partilhadas. O que é que nós fazemos a toda essa partilha? Como é que nós garantimos que as aulas não são gravadas e depois que uma coisa que eu diga numa aula não seja reproduzido e não sejam feitos memes que andam na internet a circular? Portanto, como é que eu protejo a privacidade dos professores, dos alunos, dos pais, neste novo sistema de e-learning, em que eu tenho colegas que se recusaram a gravar aulas porque a seguir tinham medo de ficar online. Portanto, há aqui muitos desafios para a privacidade no sistema de ensino e como é que nós vamos garantir esta privacidade, esta proteção de dados, esta reserva de intimidade quando nós vamos pôr as aulas em casa das pessoas e no seu agregado familiar. A Corona Capital, Corona, é verdade, existe, e vai-nos lembrar que nós também vamos sofrer uma revolução e uma transformação digital que implica a privacidade naquilo que é os eventos. Os eventos como este vão passar online, nós vamos passar mais tempo em eventos online, em que eu sou gravada, em que veem aqui o backdoor da minha casa, o meu cenário, em que vão poder aferir coisas pelos cenários que vos são apresentados. As coisas ficam gravadas, estão online, estão mais distribuíveis, estão mais acessíveis, mas a minha imagem fica também simultaneamente mais vulnerável, bem como a minha privacidade. Os eventos são um grande desafio e, portanto, vamos ter que ver como é que tudo isto funciona. Os robôs vão entrar nas nossas vidas, já entraram, vão substituir os humanos e temos desafios de todo o nível. Os robôs vão ouvir conversas dentro de casa e gravam essas conversas e transmitem essas conversas. De quem é o dono das conversas que os computadores ouvem, que os robôs ouvem? E se eles assistirem a um assassinato, quem é que pode aceder àqueles dados? Quem os pode alterar? Quem os pode apagar? Quem os pode modificar? E o que é que vai acontecer com aquilo que é a realidade aumentada? E o que é que vai acontecer com a realidade virtual? Como é que isso vai impactar a nossa privacidade? E todos os algoritmos da inteligência artificial, como é que se vão refletir na nossa vida? Os algoritmos vão tomar decisões automáticas e autónomas sobre a minha vida. Os algoritmos vão permitir que o meu frigorífico, que está integrado com o meu cartão de crédito e com a minha conta num determinado distribuidor de comida, possa gerir o estoque de comida existente no frigorífico. O frigorífico vê que já não há um sumo ou leite e dá instruções ao meu distribuidor de comida que me reponha o estoque.
E ele manda um drone trazer leite fresco pela manhã. E, portanto, este sistema até é bastante transparente. Eu quero sempre leite sem lactose todas as manhãs e o meu frigorífico encarrega-se de garantir que não me falta este bem na minha vida e reponho automaticamente. Mas se este dado for, por exemplo, sobre consumo de álcool, e se eu precisar de cerveja todos os dias no meu frigorífico, e se eu consumir grandes quantidades de cerveja, o frigorífico vai sempre repor as quantidades como eu quero, ou vai tomar decisões sobre a minha vida e dizer, não, já consumiste a cerveja da semana e não podes consumir mais cerveja. E toma conta de mim. O que é que realmente acontece nesta matéria da inteligência artificial, da tomada de decisões e nesta integração de informação? Mais do que Internet of Things, a internet das coisas, nós vamos ter Internet of Everything. Significa que as pessoas, as máquinas, vão estar todas integradas. As pessoas, todos os seus dados, todas as coisas, todos os processos, em casa, no escritório ou em mobilidade, vão estar todos integrados. Significa que vai haver cada vez mais data para ser tratada, para ser analisada, para extrair informação, capaz de fazer profiling, capaz de determinar os percursos, os consumos e antecipar comportamentos futuros e determinar comportamentos futuros. Nós vamos ter a capacidade de saber mais sobre os outros e vamos ter um mundo muito mais preditivo. Vamos conseguir prever estes acontecimentos futuros e estes acontecimentos futuros vão disparar algo de forma automática e autónoma, sobre a qual nós não intervimos nem somos capazes de intervir. Nós vamos ter aquilo que é um enorme desafio, que são interfaces de brain, de cérebros. Os nossos cérebros e os computadores vão funcionar com interfaces. E nesta altura já há cérebros a funcionar como interfaces de animais. Os animais conseguem só com o pensamento mexer máquinas, mexer objetos. E, portanto, o desafio, e que muitos das pessoas perguntadas em estudos, se querem aumentar a sua capacidade de memória com um chip, a resposta é que sim, que querem aumentar as suas capacidades. Que se com um chip se querem ligar à internet, sim, com um chip querem ligar-se à internet. E, portanto, vamos ter um mundo a evoluir e mais do que o que está fora, o nosso cérebro vai ser incrementado, melhorado, com mais devices, com chips, com incorporação de conhecimento e com incorporação de memória. Nós vamos estar ligados a computadores, recebendo e emitindo informação para outros cérebros, para computadores, fazendo download de informação e isto pode ser bom ou ser mau. Nós conseguimos transmitir sinais, neurosinais, e esses neurosinais conseguem comandar uma prótese humana, um braço, conseguem comandar cadeiras de rodas, conseguem comandar jogos, conseguem comandar uma série de temas, a linguagem, e, portanto, conseguem condicionar uma série de temas de forma positiva. Mas também, se alguém introduzir
algo negativo, algo malicioso, isto também nos vai dar feedback e vai intervir neste processo. Portanto, de um lado temos a nossa privacidade, o nosso cérebro a comunicar e a estar disponível e a estar com informação incorporada, e do outro lado nós corremos o risco de sermos hackeados, nos hackearem o cérebro, nos hackearem o pensamento, nos hackearem o comportamento. E este admirável mundo novo da medicina, dos brain chips em animais, dos brain chips em humanos, da mind-to-mind communication, do brain to internet, da transferência de memórias entre pessoas, afigura-se-nos como algo que pode estar realmente muito perto de acontecer, porque a velocidade da tecnologia é exponencial e aquilo que antes demorava 2000 anos, agora demora 15 anos, como atingir 2 bilhões de seguidores. E, portanto, como isto tudo é muito rápido, também será possível fazer download de conhecimento, fazer download de outras realidades, incorporarmos realidades virtuais, realidades mistas, recriar outras vidas e transportar-nos mentalmente para uma vida paradisíaca, de bliss, do céu, do nirvana. E o ser humano vai incorporar-se com a internet e a internet incorporar-se com o ser humano, criando novas realidades, realidades virtuais, realidades mistas e outras inovações que o ser humano é capaz. E em tudo isto, a ciência vem dizer que acabou a privacidade. Tal como sempre, a ciência adora dizer que a privacidade acabou. Será que acabou? Como é que será o nosso futuro? O nosso futuro tem sempre os dois lados. Tem o lado do céu e o lado do inferno. O futuro da nossa privacidade tem o céu, tem os seus defensores, aqueles que querem manter a privacidade até à última, e tem o inferno, que são aqueles que querem atacar a nossa privacidade, atacar a nossa liberdade, atacar a nossa criatividade e deixar-nos sem espaço e sempre condicionados. Sempre condicionados, todos os dias condicionados e mais condicionados. Assim, é fundamental mantermos a privacidade. A privacidade é um valor fundamental da humanidade, desde o paraíso que temos a privacidade. Nós queremos muito a privacidade e temos que defendê-la, porque quando não temos privacidade, os nossos comportamentos são alterados, quer porque estamos a ser vistos, quer porque estamos a ser manipulados. A tecnologia traz-nos imensos desafios, como vimos. Se a tecnologia incorpora o nosso cérebro e nós incorporamos chips com internet e download de memórias e conseguimos comunicar com os cérebros de outros, temos aqui muita tecnologia, muitos robôs, muita inteligência artificial que nos traz enormes desafios. A velocidade e o volume de informação, de dados e de dados pessoais vai aumentar exponencialmente. E vai haver sempre um risco e uma procura de uma solução. Mas a privacidade não morreu. Nós estamos sempre nesta procura de solução. E esta procura de solução passa por termos smart people in the right place, taking good decisions. E, portanto, nós confiamos sempre na humanidade. Na humanidade que vai tomar decisões certas e que vai estar nos sítios certos para as poder tomar. Acreditamos que isto vai acontecer. Acreditamos que estamos permanente e totalmente numa negociação. Passamos a nossa vida a negociar, nós somos negociadores
E é isso que vai fazer a diferença. Nós vamos sempre negociar a privacidade com a tecnologia com a privacidade, para que a privacidade se possa manter ao longo da eternidade, de todo sempre, seja uma eterna negociação. Porque só com esta eterna negociação é que nós mantemos aquilo que é tão humano, que é a inovação. E os seres humanos, o mundo, o universo, precisa de inovação. E o ser humano só consegue inovar quando tem privacidade, quando o seu comportamento não está a ser monitorizado, quando tem um espaço próprio, um espaço para ser diferente, para ser gênio, para dar um salto de gênio. E a inovação são saltos de gênio, são ideias arrojadas, diferentes. E tudo isso só acontece num momento privado, em que não estamos a ser observados. E, portanto, para que a humanidade mantenha a sua inovação, para que possa saber conservar e preservar a liberdade, nós acreditamos que vamos ser capazes de garantir um futuro melhor, um futuro cheio de privacidade.